Queridos amigos e amigas do ECC, do Encontro de Casais com Cristo, da nossa paróquia, de Nossa Senhora de Fátima e também do mundo inteiro que acompanha esta formação do Evangelho de São Lucas, nós chegamos hoje ao último capítulo, ao capítulo 24, como eu havia anunciado na formação da semana passada. Este capítulo é o que dá sentido à nossa fé. São Paulo nos diz: se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. E a Virgem Maria tinha esta certeza. Ela passou o Sábado Santo com esta certeza. E as mulheres passaram em vigília. Por isso ela não aparece na cena da ressurreição. Provavelmente Jesus apareceu primeiro a ela, numa aparição particular. Por que Maria não aparece? Porque ela não precisava ser confirmada na ressurreição. A mãe de Jesus já tinha essa certeza, que Jesus era Deus e ia ressuscitar. Então, a Bíblia coloca as pessoas incrédulas, que precisavam ser confirmadas na fé. Então, são as primeiras mulheres, a Maria Madalena, a Joana, as outras mulheres, que vão na madrugada do primeiro dia da semana. Portanto, é o domingo, o dia da criação, o dia do sol, que Jesus recria o mundo, dá um novo sentido à natureza. Então elas olham o túmulo aberto, ficam espantadas, pensam que o jardineiro tinha roubado o corpo de Jesus e veem os anjos da ressurreição. E elas, lá muito tristes, amedrontadas, eles dizem a elas: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse quando ainda estava na Galileia: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. E aí elas voltaram correndo para dar notícia aos 11 que estavam trancados com medo. As mulheres tiveram mais coragem. Maria Madalena foi a apóstola da ressurreição. Ela que levou a grande notícia dos cristãos. A nossa maior notícia é esta: Jesus está vivo, está no meio de nós, conquistou para nós o paraíso. A cada domingo nós fazemos esta memória. E as suas aparições, como ressuscitado, foram sempre 8 dias depois, como que santificando o domingo. Ainda nesse último capítulo 24 de São Lucas, nós temos a bela cena dos discípulos de Emaús, que somente São Lucas traz essa cena. E esse episódio, cronologicamente, ocorre na tarde do domingo de Páscoa, do domingo da ressurreição. Os 2 discípulos iam tristes para Emaús, que é um povoado pertinho, a 3 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando sobre o que tinha acontecido na Sexta-feira Santa. Estavam sem esperança, porque eles pensavam que tudo tinha acabado na cruz. Só que foi na cruz que tudo começou. Na cruz o mal foi derrotado e nós saímos vitoriosa. A morte foi morta quando na cruz foi morta a vida, que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E lá ele nos deu a Virgem Maria como sua mãe. Então elas anunciam e os discípulos à tarde vão para Emaús, tristes, e Jesus aparece. E eles não reconhecem logo, porque Jesus estava no seu corpo glorificado, que era um corpo cheio do Espírito Santo. Mas era um corpo, não era um fantasma, porque Jesus comeu e mandou tocar neles e apresentou as chagas gloriosas, para dizer que o ressuscitado não é outro, mas é o crucificado. Então, nesse momento da cena de Emaús, Jesus vai conversando e falando do Messias, lembrando, fazendo uma homilia, lembrando de que Moisés e os profetas falaram a respeito dele. E quando
chegaram em Emaús, Jesus fez que ia mais adiante e eles convidaram Jesus para o jantar, porque o dia já estava declinando. Fica conosco, Senhor, porque o dia já declina. É uma jaculatória que nós podemos rezar todo dia, no final da tarde, aonde a gente estiver. A gente pode dizer mentalmente essa frase dos discípulos de Emaús, porque no fundo o coração deles ardia, por isso que eles não deixaram Jesus seguir. Fica conosco, Senhor, porque o dia já declina e Jesus é a verdadeira luz. Quem está em Jesus não tem ocaso, fica sempre na luz. Então, na hora da partilha do pão, que é a segunda parte da missa, a primeira parte, a liturgia da palavra, Jesus fez no caminho, explicando as Escrituras. E a segunda parte da missa, ele fez à mesa, quando ele partiu o pão, ele foi reconhecido, para mostrar que Jesus é reconhecido na partilha. E nesse momento ele desaparece, porque ele vira o Cristo da fé, mas sabendo que ele está no pão eucarístico e quando a gente partilha o que nós temos com os outros. Não só o pão material, mas também o pão da boa palavra, o pão da amizade, o pão da cultura, o pão da palavra, o pão do sorriso, o pão do bom humor. Sempre que a gente faz essa partilha, Jesus é reconhecido. E aí eles voltaram, não mais tristes, mas cheios de fé, para dizer: é verdade, o Senhor ressuscitou. E os outros que estavam lá no cenáculo já tinham visto Jesus ressuscitado e confirmaram, disseram: ele ressuscitou mesmo e apareceu a Simão. E assim se conclui o Evangelho de São Lucas, com a cena de Jesus sendo elevado ao céu. Jesus prometeu o Espírito Santo, que é o dom da Páscoa. Nós só podemos dizer que Jesus ressuscitou no Espírito Santo. Por isso que é em Pentecostes que encerra os 50 dias de Páscoa, porque o Espírito Santo é um presente da Páscoa. É ele que também vai ressuscitar o nosso corpo, como ressuscitou o da Virgem Maria, que já está em corpo e alma na glória do céu. A primeira, nós seremos os próximos, no Espírito Santo. Se a gente ouvir e pôr em prática a palavra de Deus, o nosso destino é também colocar os pés no paraíso, para onde Jesus se elevou nesse dia. O Evangelho de São Lucas acaba assim, no capítulo 24, no versículo 50. Depois os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande júbilo e permaneciam no templo, louvando e bendizendo a Deus, como nós fazemos hoje, sobretudo nos nossos templos, que são os nossos corpos. É o templo onde Deus quer habitar. Ele se fez comida para ser nosso alimento. E nós, cuidando do nosso corpo, estamos nos cristificando. Cada vez que nós comungamos, nos reunimos nos templos de pedra, estamos preparando a ressurreição da nossa carne. O nosso destino também é colocar os pés no paraíso, onde a Virgem Maria já colocou em corpo e alma, e nós também vamos para lá. Jesus foi nos preparar um lugar. Nesse momento, ele nos prepara um lugar. Então, essa foi a finalidade da gente ter estudado todos esses 24 capítulos do Evangelho de São Lucas, que é dirigido aos pagãos e àqueles que são pobres em espírito, aos humildes. O evangelista que trata da infância de Jesus, da anunciação, até a sua ascensão. Então, com esse estudo, a gente encerra esta fase de estudo com o ECC, até depois nós resolvermos em conjunto qual outro livro nós iremos estudar. Daremos uma pausa de descanso também para a gente aprofundar. Os casais podem até reler o livro de São Lucas, o Evangelho, e depois a gente retoma, a gente vai consultar os casais e retomar daqui a 1 mês ou 2 meses
um outro livro da Bíblia para a gente meditar. Então, por favor, curtam, comentem e compartilhem. Deus os abençoe, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.